presença me sustenta, Senhor. Tua graça me basta, Louvado seja o nome do Senhor. Se você pode nesse momento, levante suas mãos aos céus. O Senhor Jesus ensinou para não estarmos ansiosos pelo dia de amanhã. E agora nós cantamos que a tua graça nos basta, Senhor. Que você nesse momento possa se entregar totalmente à vontade daquele que vive para todo sempre, daquele que tem o domínio sobre todas as coisas, daquele que tem o domínio do dia de ontem, do dia de hoje e certamente do dia de amanhã. A minha e a tua vida está na mão do Eterno. Por isso adore Ele, glorifique a Ele. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu pensamento e de toda a tua alma. Aleluia, aleluia. Exaltado seja o nome do Senhor. Exaltado seja o nome do Senhor. Aleluia, Senhor. Confiamos. Tua graça, aleluia, me basta. Ela sustenta minha casa, minha família, Senhor. Ela sustenta minha vida, ela sustenta minha família, ela sustenta a igreja. A ti seja a glória e louvor, Senhor. Sustenta. Aleluia. Eu gostaria de convidar você nesse momento a trazer as tuas mãos para o teu coração e num ato de muito amor ao Senhor, nós pedimos perdão a Ele. Nesses dias nós sabemos que uma parte de pessoas que talvez não tiveram a revelação de Deus invocaram demônios, invocaram espíritos de bruxaria, espíritos de feitiçarias, espíritos que agem através de festas. Nós sabemos que vivemos num país de liberdade religiosa, por isso nós temos o direito também de orarmos nesse momento e pedir perdão a Deus, para que Deus perdoe a nossa nação, e que todas essas forças invocadas, que a palavra do Senhor nos diz que não haveria no nosso meio feiticeiros, não haveria no nosso meio bruxos, nós vamos pedir perdão ao Senhor, porque o sangue de Jesus Cristo é poderoso, Senhor, para, meu Deus, cobrir a nação brasileira. E pedimos perdão, Senhor, por tudo que foi feito, por tudo que foi invocado. Nós nos humilhamos diante de Ti, como Daniel diz, não somente o povo pecou, mas nós também, Senhor. E nós nos humilhamos diante de Ti, pedimos perdão por, Senhor Jesus Cristo, esses atos, essas atitudes que foram feitos, e pedimos ao Senhor que se volte para nós, meu Pai, com misericórdia, e Espírito Santo venha e convença a cada ser humano, a cada homem e mulher, a meditar na palavra, a ler e aprender, Senhor Jesus, a Tua verdade. Espírito de Deus, nesta manhã, em nome de Jesus, leva-nos, Senhor, ao arrependimento verdadeiro, e deixando essas obras, Senhor,
meu Deus, malignas, essas obras, meu Deus, que trazem maldição sobre a nação brasileira. Nós pedimos, Pai, em nome de Jesus, que o novo venha. E o novo é, Senhor, o mover do Teu Espírito Santo. Porque João batizou com água, mas vós sereis batizados no Espírito Santo, não muito depois desses dias. Que a Tua promessa se cumpra, Senhor. Porque os que são guiados pelo Espírito Santo, esses são filhos de Deus. Esses são filhos de Deus. Espírito Santo, dirige a igreja, dirige a minha vida, dirija-nos, Senhor Jesus, a Tua vontade, pois nascemos de novo, somos uma nova criatura, e as coisas velhas, os costumes antigos ficaram para trás e tudo se faz novo. Senhor, vivemos diante da revelação do Teu Espírito e pedimos nesta manhã, Espírito Santo, continue atuando e levando-nos ao conhecimento da verdade, pois seremos libertados cada dia mais para a glória e louvor do nome do Senhor. Se você pode com todo o teu coração, peça ao Senhor mais da graça dEle, mais da misericórdia dEle sobre ti, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu casamento, sobre os companheiros de trabalho a qual você vive diariamente, sobre esta cidade, sobre esta nação. Que venha a paz do Senhor, que venha a plenitude do Espírito Santo, que venha a alegria do Senhor. Espírito de Deus, Tua graça me basta, Senhor. Senhor. Tua presença me sustenta. Somente a Tua graça, somente a Tua benignidade, Tua graça me basta, Senhor. Tua presença me sustenta. Se você pode, levante as suas mãos e aplauda ao Senhor. A Ele a glória e o louvor. Pode se assentar em nome de Jesus. Amados, gostaria de pedir a você não se esquecer das suas devocionais, e você trazendo elas, tá certo? E executando elas com todo o amor e carinho. Queridos, outra coisa muito importante, continue no discipulado, continue firmemente, porque o Senhor tem grandes promessas em nossas vidas. Quero também nesse momento, mesmo você sentado, pode permanecer, nós vamos fazer uma oração, porque esse é o ano do crescimento. E quando chegou em março, abril, alguém disse assim, mas como que vai crescer no meio de uma situação tão dramática como essa que o mundo está vivendo? E quando você olha para o seu lado, você diz, só Jesus, e Ele está agindo. Eu quero orar nesse momento, irmãos, porque nunca o povo viajou tanto como está viajando. E eu quero agradecer a Deus. Não sei as demais igrejas, mas pelo menos nós estamos vendo um ano de povo viajando, chegando, não dando tempo nem de, como diz assim, né? Tirar a roupa da mala, mas que o Senhor seja louvado por isso. E nós pedimos a Deus, principalmente como a gente faz todos os dias, durante esses anos todos, nós estamos sempre orando por aqueles que vão viajar, por aqueles que vão receber parentes. Pai, eu quero te agradecer em nome de Jesus, por causa que no meio de toda a crise e de toda a profecia de ruína que veio sobre o país, o Senhor quebrou o decreto e o Senhor estabeleceu um tempo de crescimento. Senhor, nós temos visto com os nossos olhos e temos contemplado a tua graça e a tua misericórdia. Quero te agradecer, meu Deus, porque o Senhor tem mostrado a sua benignidade. Dê descanso mesmo, Senhor, restauração, Senhor, ao teu povo, e que verdadeiramente possam viajar e ter uma ida maravilhosa e uma volta gloriosa.
encontrando, Senhor, a paz aonde estiverem. E acima de tudo, Senhor, voltarem a encontrar tudo que lhes pertence, principalmente seus familiares, amigos, vizinhos, em santa paz e saúde. É o que nós te pedimos em nome de Jesus, desde agora e para sempre. Amém. Irmãos, Deus é tão maravilhoso. Eu nunca estive vendo tantas doações como foi feito esse ano em roupas. Queridos, mas é algo tão maravilhoso, mas tão maravilhoso, que eu posso dizer para você que de 15 em 15 dias nós levávamos o nosso porta-mala do carro cheio e entregávamos para uma família que faz um trabalho social maravilhoso. Esse ano foi extraordinário. Talvez alguém possa dizer, mas pastor, e no tempo em que os templos não tiveram funcionando como normalmente? Irmãos, é como eu estou dizendo para você, Deus não parou. Deus continuou sendo Deus no meio da situação. E eu gostaria muito que nesta manhã nós pudéssemos agradecer ao Senhor mesmo, porque vidas, pessoas que estavam precisando foram alcançados. E eu quero louvar a Deus, porque o Senhor é aquele que trabalha contra toda a imaginação do ser humano. Porque toda a imaginação do ser humano, como diz lá em Gênesis, não é? Quando Deus fala, quando Deus conversa com Jesus e com o Espírito Santo, ele diz, olha, a imaginação do homem é maligna desde a sua meninice. Então nós vemos pessoas que dão lugar ao diabo, e aí vem as profecias, mas Deus trabalha na contramão, Deus opera, e o que prevalece são os planos e os projetos de Deus. Nós encontramos graça diante dos olhos de Deus, nós encontramos a misericórdia do Senhor, nós encontramos a graça e a misericórdia, não porque nós somos melhores do que os outros, mas porque nós encontramos a graça e a misericórdia do Senhor. O Senhor olhou para nós, de nós, e uma nuvem de glória estabeleceu, e que não pode ser tirada, porque ela é decreto do eterno. Passa-se os dias e os anos, e a glória do Senhor permanece sobre a tua casa, sobre a tua família. Se você crê nisso, aplauda ao Senhor de todo o seu coração. Quero lhe pedir para você abrir a sua Bíblia em Isaías 41, versículo 10, e quero convidar você como eu disse, permanecer no discipulado é árduo, né? E nós precisamos trabalhar em cima disso, dia após dia, tá certo? E o discipulado não é só apostila, irmãos, ela é apenas um início. O discipulado, ele é constante, diário, permanente, tá certo? E que Deus te abençoe. Segunda-feira amanhã, se Jesus não voltar às 7:30 da todos nós precisamos estar aqui orando das 7:30 às 8:30 da noite. Na terça-feira, todos na célula, sendo online ou que seja presencial, esteja trabalhando tremendamente. Na quarta-feira, de manhã ou à noite, você tem o culto aqui presencial. E na sexta-feira, o Ruach, que Deus vos abençoe. Vocês são tremendos. E sábado, o Raj, em nome de Jesus. Irmãos, nós sabemos que nós estamos sujeitos a passar tantas provas, tantas dificuldades. Mas olha o que diz Isaías 41:10. Olha o que diz Isaías 41:10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te ajudo, eu te fortaleço e te sustento com a destra da minha justiça. Olhe para essas palavras. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça.
Quando a irmã veio para orar pelas ofertas e ela leu aquela palavra de Mateus, Jesus Cristo abrindo a boca e dizendo: não andeis cuidadosos nem ansiosos pelo dia de amanhã, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber. Agora leia novamente Isaías 41:10 e observe bem: não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus, eu te fortaleço, eu te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. A tua vida, a minha vida, a nossa vida está diante de tantas lutas e aflições diárias, irmãos. Tantas decisões a serem tomadas. E com isso, você pode observar que existe tantas pessoas desgastadas, cansadas, oprimidas. E não só fisicamente, mas principalmente emocionalmente. Pessoas que na sua opressão tiraram até mesmo a sua vida. Outros desistiram e estão vagando, caminhando, andando por esse mundo sem sentido. Abandonaram suas casas, suas famílias, abandonaram seus empregos. Há um homem que conta-se uma história dele, a sociedade que diz que no passado ele era uma pessoa que foi até formado em faculdades, tinha um bom emprego, mas de repente da noite para o dia abandonou tudo e foi viver nas calçadas da rua, sujo como ninguém pode imaginar, por causa dos desgastes, por causa da opressão que as nossas vidas estão sujeitas. Mas queridos, nós queremos trazer a nossa memória, e traga isso sempre à tua memória, que todo ser humano sobre a face da terra um dia tem uma grande oportunidade de mudar totalmente o curso da sua vida. Observe a promessa que o próprio Deus fala dessa oportunidade. Deuteronômio 11:26. Deuteronômio 11:26. O próprio Deus, ele chega e ele deixa bem claro que todo ser humano um dia terá diante de ti uma oportunidade. Olha o que Deus diz: eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. Quando eu me lembro desta palavra, eu sempre me lembro de Apocalipse, onde o Senhor mesmo afirma que Ele abre uma porta que ninguém jamais poderá fechar, e Ele fecha a porta que ninguém jamais poderá abrir. Irmão, Deus sempre dará oportunidade para o homem escolher entre a bênção. Deuteronômio capítulo 30, versículo 19. Olha o que ele diz, Deuteronômio 30, 19. Os céus e a terra eu tomo por testemunha contra vós, de que tenho proposto, estabelecido a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua descendência. E aí, nós olhamos e vemos Deus estabelecendo oportunidade na vida de todo ser humano, para que ele possa suportar, como ele diz em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13, que virá as tentações, provações, mas ele garante que eu e você não seremos tentados acima do que podemos,
mas com a tentação Ele proverá, Ele dará o escape. Isso é responsabilidade de Deus, de nos dar o escape para que possamos suportá-la. Deus tem uma responsabilidade, e a única coisa que Ele exige de nós está em Mateus 11, 28. Mateus 11, versículo 28. Ele diz: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos... A questão é que Deus, Ele precisa de que mesmo eu em estado, como Ele está dizendo em Mateus 11, 28, mesmo que eu esteja em estado de cansado, de desgastado, ao ponto de desistir, Ele quer que eu tome uma decisão. E como que eu faço isso? Na oportunidade que Deus te dá de ouvir a palavra, você permitir que ela entre dentro de você e venha produzir o efeito pelo qual Deus a enviou ao seu espírito. Deus enviou a palavra a ti, a mim, com o propósito de que o Espírito de Deus, através da palavra, Ele nos convença dos nossos pecados. Quando você vai ler Atos capítulo 2, versículo 38 ao 39, a Bíblia diz que Pedro está terminando o seu sermão, seu primeiro sermão depois de ser batizado no Espírito Santo. E ele termina ouvindo uma pergunta dos homens que ouvem a mensagem e diz: o que faremos, varões? O que faremos, irmãos, para receber a Jesus Cristo, para sermos também alcançados pela promessa de Deus? E Pedro diz: arrependei-vos de vossos pecados. Os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Não é o que Isaías 59, versículo 1 e o 2 diz? E faz com que o céu sobre nós se torne de bronze, fazendo com que Deus não ouça as nossas orações. E se Deus não estiver presente, certamente outro estará presente, e esse outro é o diabo. Por isso que o arrependimento é tão importante, para que nós possamos nesta manhã viver sobre a proteção de Deus. Primeira coisa que eu faço, me arrependo dos meus pecados. Segundo, por que eu me arrependo, irmãos? Por quê? Porque Deus me ama. E esse amor de Deus precisa me constranger. Precisa levar a humanidade a um constrangimento, a um sentimento de verdadeira vergonha, de recuperar novamente o sentido real da vida, de verdadeiramente um respeito para com Deus, porque Deus não nos comprou pelo ouro ou pelo prata, mas pelo precioso sangue de Jesus. Por isso que Deus me ama, em que Cristo Jesus morreu por todos nós, sendo nós ainda pecadores. Não existe amor maior do que esse. Por isso que eu preciso tomar a decisão de viver sobre a proteção de Deus. Esse é o tema da mensagem dessa manhã: viver sobre a proteção de Deus. Por quê? Porque quando eu estou no percurso dessa vida, você também, virão todas essas dificuldades, os desgastes virão, o cansaço virão. E eu quero trazer à tua memória que nós só temos uma saída. E essa saída é Deus. Essa saída é a pessoa de Jesus. Mas para Ele estar em nós, nós precisamos nos arrepender verdadeiramente. Segundo, reconhecer o seu amor. Terceiro, crer. Crer, mas crer totalmente no sacrifício de Jesus. Quando nós ensinamos na igreja que ao saber que com sua boca confessares ao Senhor e em teu coração crer que Deus o ressuscitou de entre os mortos, será salvo. Nós estamos ensinando a igreja como crer verdadeiramente. Você confessa com sua boca Jesus,
Mas isso vem de um coração que crê que Deus ressuscitou Jesus de entre os mortos. Que o teu Senhor é vivo, e Ele é eterno, e Ele nem se cansa e nem se fadiga. Ele permanece o mesmo. Ele vigia de noite e de dia sobre a sua herança, sobre a sua propriedade. Se você é propriedade de Jesus, abre a tua boca nesta manhã e dê um grito de aleluia. Crer de todo o teu coração. Crer que Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele veio desfazer as obras do diabo. Por isso que nós, como cristãos, aceitamos de livre e espontânea vontade e pelo nosso livre-arbítrio a Jesus Cristo como Senhor. Aceitamos a Jesus. Por quê? Porque não existe outro caminho. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém é salvo se não for por Ele. 1 João capítulo 5, versículo 10 ao 12. A Bíblia fala sobre o testemunho que Deus deu. E o testemunho de Deus é este: que a vida eterna está em Cristo. E que esta vida só pode ser obtida através de Jesus. E quem tem Jesus tem a vida eterna. E quem não tem o Filho de Deus não tem a vida eterna. Não adianta eu querer enrolar ou eu inventar. Eu preciso que a minha vida esteja sob a proteção de Deus. E somente através de aceitar o senhorio de Jesus. Diga comigo, aceitar o senhorio de Jesus. Porque as pessoas, irmãos, olham para Jesus e acham que Jesus é somente bom. Somente amor, mas eles esquecem que Ele é justiça. Ele é tão justiça que um jovem rico foi embora sem a salvação. Ele é tanto justiça que ele chegou em aldeias, em cidades, e não pôde fazer tantos milagres por causa da dureza do coração do povo. Nós precisamos olhar e começar a aceitar Jesus como Salvador. Vocês se lembram, escute bem, que Jesus está diante de uma multidão, e Ele então começa a ministrar sobre aquela multidão está empolgada, por quê? Porque Jesus havia multiplicado os pães, os peixes, havia uma alegria total. Esse é o cara, esse é o Senhor. E Jesus começa então a apertar a multidão. De repente Jesus olha e vê que a multidão foi toda embora. E Jesus olha para os 12 e diz: vocês também não vão querer ir? Aceitar Jesus como Senhor. E aí o Salmo 23 começa a ser real na sua vida. Ele começa a te conduzir. Uau! Ele começa a te conduzir. E eu quero dizer para você que nada te faltará. Porque Ele te dará uma paz que o mundo não tem. Ele te dará uma paz que o mundo não conhece. E olhe para mim, e o mundo não pode recebê-la. Porque ela só vem na vida de quem aceita Jesus como Senhor da sua vida. Quando eu tenho Jesus como Senhor da minha vida, você observa que Romanos 8, 28 diz: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo os seus propósitos. Jesus, nesta manhã, Ele quer que você coloque a sua vida vivendo sob a proteção dEle. E todas as coisas contribuirão para o bem daqueles que o amam. Mesmo que você passe pelo vale da sombra e da morte, você não temerá mal algum, porque você sabe que Ele está contigo. Aí entra o que nós acabamos de ler em Isaías 41, versículo 10. Aí entra essa palavra. E quando nós lemos Isaías 41, 10, eu quero trazer à tua memória que Deus não faz acepção de pessoas. Você se lembra que Deus foi com Noé? Você se lembra que Deus foi com Abraão, com Jacó, com José, com Moisés e com tantos outros? Deus foi com Cornélio. E Deus é contigo.
Deus é conosco. Portanto, meu irmão, entregue a sua vida sobre a proteção do Senhor. E aí você começa a viver. Primeira coisa, não temas. Tudo ao seu redor vai tentar fazer você temer, você se intimidar, você se aterrorizar. Você imaginou Jesus olhar e dizer: eu sou o Criador de todas as coisas, e a multidão foi embora? E Jesus firme. O jugo do diabo é esse, querer que você temas. Lembre-se, Jesus sofreu no Getsêmani. A sua alma estava tão aterrorizada que ele diz que até a morte ele estava angustiado. Querido, aguenta firme. Aguenta firme, não temas. Virá situações que tentarão te aterrorizar. Quando eu vou para o Velho Testamento, eu encontro homens totalmente cercados por inimigos. E não havia saída, e Deus só dizia: não temas, não temas, não temas. Ei, você está diante de uma grande prova, diante de uma grande situação, não temas. Lembra que o Deus que foi com Josué, ele não faz acepção de pessoa. E ele dizia para Josué: não temas, porque se você temer, se aterrorizar, vai entrar demônios dentro e você vai dar lugar a eles. A fé é o contrário de temer. Mas pastor, a Bíblia não diz para nós temer a Deus é outra coisa. Estamos falando de você se abalar diante das situações. Não temas. Por que não temer? Porque você é forte? Não. Mas o forte está contigo. Não é o que ele diz, Isaías 41:10, não temas. E ele responde: por quê? Porque eu sou contigo. Eu sou contigo. Quem é esse eu sou? Esse eu sou, você tem que entender que é o nome de Deus. Quando Moisés perguntou: como eu vou falar que é o teu nome? Diga apenas que eu sou te enviou. Eu sou suficiente. Eu sou Deus e ponto final. Eu sou o Senhor teu Deus que te sustento. Eu te tenho na palma da mão. Se Deus tem você na palma da mão hoje, aplauda Ele de todo o seu coração. Quero te trazer a memória. Quando Jesus chegava e dizia: eu sou o pão da vida, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ele estava dizendo: eu sou suficiente na sua vida. Não temas, porque o eu sou é com você. Aí ele diz: não te assombres. O que é isso? Não te assuste. Por quê? Porque a vida tem surpresas. A vida tem o quê? Então não seja surpreendido. Porque aí você pode cantar: maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Não te assombre, não te assuste. Se você chega dentro da sua casa, quantos crentes, irmão, testemunhal, que chegava dentro de casa, não tinha nada na despensa. Mas aí ele não temia, porque ele sabia que Deus era com ele. Ele não se aterrorizava. E antes do pôr do sol, lá estava o sustento chegando, porque Deus provia. Esse é o mesmo Deus dos nossos irmãos do passado. Nós hoje podemos ter um Hebreus de testemunhos de irmãos que viveram isso também. E a Bíblia diz, novamente Deus diz: não te assombres. Sabe por quê? Não te assuste. Sabe por quê? Porque eu sou o teu Deus. Você conhece realmente o Senhor? Você conhece o teu Deus? E uma perguntinha: como você o conhece? Porque existe um homem na Bíblia tremendo, Jó, conhecia Deus só de ouvir falar. E só de ouvir falar, irmão, ele aguentou uma pressão, ele aguentou um desgaste terrível. Mas seria muito mais fácil se ele conhecesse a Deus, de andar com Deus, de ser guiado por Deus, de ser sustentado por Deus. Como você o conhece?
como eu conheço. Olha a vida de Paulo, ele está dentro de uma cadeia, ele está dentro de uma prisão, e ele conhecia Jesus tão intimamente, como tem sido o texto aí da mocidade, né? Intimidade com Deus, o relacionamento dos dois era tão tremendo, que Jesus ia lá pessoalmente fazer uma visitinha para ele. Por isso que eu te digo, você se sente só, abandonado, tem alguma coisa de errado? Tem alguma coisa de errado, irmão? Não te deixarei, nem te desampararei, diz o Senhor. Aleluia. E a Bíblia diz que ele termina dizendo, eu te esforço. Ele me fortalece. Ele é minha alegria. Ele tem que ser a tua alegria, a tua força. Irmão, eu te esforço, o Senhor nesta manhã envia essa palavra para te dar bom ânimo, para te dar força. Por quê? Porque Ele vai dizer, e te sustento com a destra da minha justiça. Quando ele fala destra da justiça, ele está falando da mão direita dele, mas ele também está falando, sabe do quê? Também do lado direito dele. E a Bíblia diz que quem está do lado direito de Deus Pai é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele está contigo como ele estava com Estevão, que só olhava uma multidão com pedras na mão. Ele via isso, mas quando ele elevou os olhos dele para o céu, ele contemplou a destra de Deus. Ele contemplou a direita de Deus e ele viu o nosso Senhor não somente sentado, mas se pondo de pé para receber Estevão, receber um grande herói que não temeu porque Deus era com ele. Esse mesmo Deus espera de você isso. Os olhos do Senhor estão sobre suas ovelhas. Os olhos de Deus estão me contemplando e te contemplando. Quero que você lê comigo aqui mesmo, em Isaías 40. Nós estamos em 41:10. Se coloque de pé nesta manhã. Isaías 40. Versículo 28. Lê o que está escrito aí. Não sabes e não viste que o eterno Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa. Eu me canso, você se cansa, ele não. Ele não se fadiga. Estou cansado, não aguento mais. Deus não. Não há esquadrinhação do seu entendimento. Você pode não estar entendendo nada do que está acontecendo. Deus está totalmente no controle. Deus não é surpreendido. Olha o versículo 29. Ele dá vigor ao cansado. Deus nessa manhã restaura as suas forças. E não somente restaura, mas multiplica as suas forças. Pastor, o senhor não está entendendo. Eu estou mais vazio do que aquela bexiga murcha. Mas ele está dizendo aqui no final do 28, do 29. É para quem não tem vigor nenhum, para quem chegou aqui vazio mesmo. E ele diz para ti, jovem: os jovens se cansarão e se fadigarão, e os jovens certamente cairão. Mas aqueles que estão aqui, a sua atitude de estar aqui é que você está esperando em Deus. Deus vai renovar as suas forças. E o Senhor fará com que suba com asas como águia. Feche seus olhos. Porque a Bíblia termina dizendo: e não se cansarão, e caminharão, e não se fadigarão. Elias se cansou. Elias pediu a morte. Mas o Senhor o restaurou. E daqui a pouco Elias estava correndo ao lado do carro de Acabe.
dizendo: corra, corra, porque a chuva está voltando, a chuva está vindo, a chuva está chegando. Meu irmão, em nome de Jesus, você vai sair daqui nesta manhã transbordante da força do Senhor. É na força dele, é no poder dele. Por quê? Porque nós somos filhos de Deus e somos guiados, sustentados, fortalecidos pelo Espírito dele. Ei, você pode deixar Deus tirar o medo, esse sentimento de solidão, esses sustos que você passou, que causou traumas, esse sentimento de abandono. Deixa Deus tirar. Deixa o Senhor tirar a fraqueza nessa manhã. Esse cansaço. Permita Deus levar esse fracasso embora. Permita Deus fazer isso agora. Se renda aos braços. No início eras a palavra, Mas ele se fez carne e está aqui. com Deus Altíssimo. No mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Oh, quão lindo esse nome é! Oh, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo esse nome é! Maior que tudo ele é. Oh, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio para nos resgatar. O maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Oh, quão maravilhoso é! Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão maravilhoso é, maior que tudo ele é. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Ao nome de Jesus, Espírito Santo, Espírito de Deus, nome comece a nos libertar, Senhor, de todo medo, Senhor, de toda solidão. Venceste, Faça isso, Senhor, o véu tu na força e no poder do teu nome. a tumba vazia. Sim, ó Deus, agora é está. lhe dado todo direito, porque O tu céu tens todo o te poder no céu e na terra. adora, proclama sua glória, pois ressuscitaste, vivo está. Você não está mais sozinho, meu irmão. És invencível, Tu não está mais sozinho, o Senhor está contigo. Ele levantou entre os mortos. hoje pra sempre Aleluia, Senhor. Retira essa fraqueza, Teu Senhor. é o Retira, reino, meu Deus, esse cansaço, Tu esse é a fracasso. glória, acima de todo nome está. Aleluia. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus.
meu Rei. Poderoso esse nome é, maior que tudo Ele é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Permita o Senhor nesta manhã, através da pessoa do Espírito Santo, colocar dentro de você a coragem. A coragem. Mas é uma coragem que vem do Espírito de Deus, que a Bíblia chama de ousadia. Espírito Santo, em nome de Jesus. Espírito de Deus, que levantou Pedro, Senhor, e o restaurou e o fez um pregador cheio de ousadia. Tem essa coragem sobre esse irmão, para se levantar, Senhor, no meio da sua casa, da sua família, e dizer: Jesus é o Senhor desta casa e dessa família. Senhor, enche esse pai, enche essa mãe dessa coragem. Senhor, permita esta vida agora receber a tua presença, Espírito Santo. Sua presença, sua presença, sua presença. Porque os que são filhos de Deus são guiados por ti, Espírito Santo. Receba a presença do Senhor. Senhor, enche esse homem, essa mulher de confiança nesta manhã. De confiança, Senhor. De confiança, Senhor. De confiança, Senhor. Senhor Jesus, permita, creia. Ele disse: não te deixarei. A companhia do Espírito Santo está em ti. Deus pediu para Josué: seja forte. E nesta manhã, meu irmão, Deus te dá algo mais do que Ele deu a Josué. Ele te dá a força do Espírito Santo. Ele te dá a força do Espírito Santo. Ele te dá a força do Espírito Santo. Porque é pelo Espírito que se conquista. É pelo Espírito que se vence. E o Espírito da graça está aqui. O Espírito da benevolência te enche nesta manhã. Seja cheio do Espírito Santo. Seja renovado nesta manhã. Seja renovado. Renovando-se a força. O Senhor te dá asas para você voar como águia. O Senhor te restaura nesta manhã. Se você pode, na alegria do Espírito Santo, levante as tuas mãos aos céus e adore ao Senhor, e adore. Seja restaurado, seja renovado, seja fortalecido. Nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, maior que tudo Ele é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor renove as suas forças. Sê tu uma bênção em todo o tempo. O Senhor restaure a tua casa. Restaure a sua família. Senhor, abençoa a cada homem, cada mulher. Em nome de Jesus. A graça de Deus te alcançou. O amor do Senhor Jesus. E a eterna comunhão do Espírito Santo.
e que hoje e eternamente você possa dizer: se Deus é por nós, nós tudo podemos. E em Cristo Jesus, e desde agora, adore ao Senhor. Permita Ele ainda tocar em você. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, maior que tudo Ele é, poderoso esse nome